Estou de volta hoje para discutir com vocês aqui um novo conceito, né? É o conceito de resiliência. Esse termo está até na moda, né? As pessoas estão falando bastante sobre resiliência, pessoas resilientes, e eu resolvi discutir basicamente com vocês o que é propriamente a resiliência e quais os segredos dela. É importante que você saiba que você pode desenvolver essa capacidade. A ideia de resiliência não se vincula a um dom, a um talento natural. Na verdade, há como nós treinarmos a resiliência, nos tornarmos mais resilientes. Agora, antes de tudo, nós precisamos definir o conceito. O termo resiliência, ele foi importado de um campo fora da psicologia, da psicanálise, ele foi retirado da física. Quando se fala de resiliência, na verdade, no sentido mais literal, fala-se da capacidade de alguns corpos voltarem à sua forma geral depois de sofrerem uma certa pressão. E aí, no sentido psicológico, convencionou-se a pensar a resiliência como sendo a capacidade de alguém superar as dificuldades, de alguém conseguir, se recompor rapidamente. Por isso, o sujeito resiliente é esse indivíduo que consegue rapidamente se recuperar, se recompor, vencer, um trauma, passar uma crise mais rapidamente do que outras pessoas. Daí então entender que essa ideia de resiliência é uma vantagem adaptativa, uma vantagem, do sujeito. Por isso, nós todos temos que desenvolver uma maior capacidade de resiliência. Aqueles que não desenvolvem essa capacidade mantêm-se como que petrificado no trauma, ficam presos a uma crise. No sentido, positivo, resiliência é essa capacidade de enfrentar dificuldades existenciais e se recuperar rapidamente, não se dissolver psiquicamente, mentalmente. Agora, a grande questão é como nos tornarmos mais resilientes. O objetivo até desse vídeo é exatamente este, ou seja, como desenvolver essa capacidade de resiliência. E eu posso começar dizendo que os indivíduos resilientes são indivíduos que de vez em quando olham para suas crenças, se desconstroem mais rapidamente do que os demais. Em outros termos, para vocês entenderem bem, as nossas crenças, elas podem nos levar a uma rigidez no olhar. Por isso, o indivíduo resiliente é o indivíduo que não se apega ferrenhamente, fanaticamente a certezas. Mais do que certezas, nós temos que aprender, lentamente a se reconstruir. Antes, é importante aprender, se desconstruir. E logo depois, se construir, se reconstruir. E para que o indivíduo possa se reconstruir, a primeira coisa, o ponto principal, nodal, é exatamente não ser alguém com crenças muito rígidas, não estar preso a verdades muito estáticas. E como é que você se treina a se tornar mais dinâmico, flexível? Inicialmente,
se autoanalisando, percebendo, né, quais as suas crenças, qual a sua relação com a tradição, com a verdade do outro. Algo que foi ensinado pode manter-se ativo em sua mente como sendo o limite absoluto do mundo, da realidade. Uma pessoa que não tem resiliência, não tem energia adaptativa, é esse indivíduo que tem verdades acachapantes, verdades que acabam por torná-lo muito inflexível, muito pouco, né, capacitado a se reconstruir. Por quê? Porque ele fica facilmente deprimido, abatido, prostrado. E para treinarmos essa capacidade, a capacidade de se moldar à realidade, a capacidade de se adaptar, nós primeiro precisamos entender que a realidade ela não é estática. A realidade ela é volátil, ela se transforma rapidamente. Por isso, quando nós falamos, né, dessa capacidade de resiliência, eu quero que primeiro você entenda que para você se tornar mais resiliente, você vai ter que se entender profundamente. Você vai ter que perceber como você se relaciona com a realidade externa. Se você se relaciona com a realidade externa a partir daquilo que está diante de você ou a partir de um padrão muito fechado. Nós até chamamos isso de cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Uma visão de mundo. Pessoas fracas em se recuperar, pessoas que se mantêm prostradas, são essas pessoas que não têm grande capacidade, né, de se tornar novo ou de se renovar analisando as suas próprias verdades, tendo contato, né, com o novo. São pessoas que têm até uma certa fobia do novo, têm uma certa fobia daquilo que é novo, daquilo que é inusitado, surpreendente. E o que eu quero ensinar a vocês hoje é que a novidade é o princípio maior da realidade. A realidade é sempre nova, a realidade é dinâmica. Então aprenda a se reconstruir se questionando. Aprenda a buscar propriamente, né, a verdade a partir da sua própria experiência, da sua própria vida. Aprende-se com a experiência. Aprende-se vivendo. Você não pode viver só a partir daquilo que te disseram, a partir do mapa. É lógico que nós somos modelados, nós somos influenciados por outros, mas você precisa entender que o mapa não é o território. O território é sempre maior do que o mapa. Por isso, de vez em quando, você vai ter que se analisar ao ponto de perceber se suas crenças não estão te limitando, não fazem você ficar muito preso a uma única caixa, a uma única realidade. E isso, evidentemente, no sentido, né, de desdobramento, vai tornar você rígido, vai tornar você inflexível. Então, algo que retirei desses quase 30 anos de consultório é respeitar a realidade como algo sempre novo. É respeitar a exterioridade como uma coisa que sempre se renova. Por isso, ative a sua criança interna e aprenda que você não sabe tudo. Aprenda que você não é alguém, né, que é algo parecido com um Deus. Pessoas
pouco resilientes são pessoas que normalmente têm o ego inflamado, o ego gigante, acreditam que não precisam aprender com ninguém, acreditam que sabem tudo, acreditam que aquelas crenças, né, recebidas são inquestionáveis, são dogmas. E o que eu quero que você tenha em mente é que, de fato, né, isso não é assim. Pelo menos não precisa ser. Eu vou voltar num próximo vídeo, né, falando mais sobre essa questão da resiliência. Um abraço.